sanguínea. Então, na circulação sanguínea, nós temos alguns componentes. Os componentes são coração, vasos sanguíneos e sangue. Ok? Então, a gente pode adicionar aqui o sangue. Tá. Coração. Qual a função do coração? Impulsionar o sangue. Então, impulsionar o sangue. Então, por isso que o coração é conhecido como uma bomba, porque ele vai bombeando e ele vai impulsionar esse sangue. Qual é a função do sangue? A principal função do sangue é carregar todos os nossos nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Então, tudo que a gente necessita, como energia, como nutriente, como vitaminas, quem vai carregar é o sangue. E, além disso, também tem a questão das trocas gasosas também, que vão ocorrer também a partir do movimento do sangue. Então, o sangue aqui, a função dele é carregar, carregar os nutrientes, ok? E carregar também os gases também, para fazer as trocas gasosas. Outro componente também do sistema circulatório são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eu posso diferenciar eles pelo seguinte: veias, artérias e capilares. Então vamos começar lá pelas veias. As veias eu vou representar elas pela cor azul. Olha só, as veias aqui, elas podem ser, nós chamamos de veias, mas se ela for um capilar, quer dizer, o que é um capilar? Uma veia menor, então eu vou chamar ela de venírula. Se ela for uma artéria menor, quer dizer, uma artéria mais fina, eu vou chamar ela de arteríola. Ok? Tá. As veias, elas, em geral, eu vou dizer que tem exceção daquilo que eu vou falar agora. Em geral, as veias, elas carregam sangue que ele é rico em CO2, em gás carbônico, em dióxido de carbono. Ok? Então, as veias, a função dela, propriamente dita, a maioria é de carregar o sangue que já oxigenou as células do nosso corpo, e ele vai querer voltar, esse sangue que volta. Então a gente diz que é um sangue pobre, um sangue rico em CO2, tá? Então as veias, elas têm que retornar para o coração. Como elas têm que retornar para o coração, elas são mais rígidas. Suas paredes são mais musculosas e mais rígidas, tá? E outra coisa, a diferença para as artérias, é que as veias têm válvulas. Essas válvulas, então imagina uma veia, e essas veias têm válvulas. Quando o sangue está vindo, essa válvula se abre. Quando o sangue passa, ela se fecha. Para quê? Para impedir que o sangue retorne de onde ele está vindo. Já as artérias são mais elásticas. Então o poder de contrair e de dilatar-se é maior. Por quê? Porque a maioria das artérias sai direto do coração. Por exemplo, a maior artéria do coração, que sai do coração, é a aorta, tá? Então o que acontece? Elas são mais elásticas. Por quê? Porque o coração não impulsiona, não bombeia, então ela tem que suportar o quê? A contração, porque na hora que vai boom, a artéria vai se contrair mais, se dilatar mais, ela tem que suportar isso, a sua parede tem que suportar isso. Por isso que é uma parede mais elástica, tá? Uma parede mais elástica. E no caso aí ela não tem válvulas, tá? É uma diferença entre as duas. Então, se elas forem de capilares, é porque o calibre dela é menor, elas são mais fininhas. Então elas podem ser venírulas ou elas podem ser arteríolas, tá? O que eu vou demonstrar aqui para vocês é o seguinte: nós chamamos de grande e pequena circulação, tá?
Pequena circulação é o movimento entre o pulmão e o coração. E claro, o inverso. Então, quem vai oxigenar, tá? Então nós fazemos a inspiração, ok? Quem vai fazer a oxigenação do sangue é o pulmão e vai enviar para o coração. E o coração, quando receber sangue lá dos órgãos, das células, de todas as partes do seu corpo, vai retornar para o pulmão, ó, oxigena de novo. Então esse movimento aqui, ó, pulmão, coração, coração, pulmão, eu chamo de pequena circulação, porque um está perto do outro aqui, correto? Então tem o coração aqui, o pulmão está bem próximo, então eu chamo de pequena circulação. Tá. Agora tem um movimento muito maior. Imagina, o sangue que está lá no dedinho, o sangue que está aqui no cérebro irrigando, e está nas minhas mãos, ele também quer retornar também para o coração, e depois o coração vai ser oxigenado, e ele também vai sair do coração para todas essas partes. Quer dizer, é um movimento muito mais distante e muito mais longe. Então esse movimento que acontece entre os órgãos e o coração, e entre o coração e os órgãos, eu já vou chamar de grande circulação. De grande circulação. Beleza? Tá. Aqui como é que eu demonstrei? E eu vou demonstrar aqui a exceção. Tá? Então eu falei para vocês que a maioria das veias carregam sangue rico em CO2 e a maioria das artérias carregam sangue rico em O2, tá? Mas aí eu vou falar das exceções. Então o que vai acontecer aqui? Olha o movimento que vai acontecer, eu coloquei as setinhas, tá? Então vamos lá, eu tenho pulmão direito, pulmão esquerdo e ele vai oxigenar o sangue. Para ele ficar, então você inspirou, tem oxigênio lá e você quer passar isso para o sangue para ele carregar e levar para todas as células. Então o que ele vai fazer? Oxigenou a partir de veias pulmonares, ele vai mandar para o átrio esquerdo. Então entra, ok? Sangue lá. Esse sangue aqui, ó, está indo a partir de veias. Então é a única exceção. Esse sangue aqui é rico em O2. Tá? Em O2. Tá. Ele entrou no átrio esquerdo. Ok. O que vai acontecer? Ele vai sair pelo ventrículo esquerdo. Ele sai do ventrículo esquerdo por uma artéria chamada aorta. Vai para todas as partes do seu corpo. Aqui eu coloquei como órgãos. Ok? Vai para todas as partes do seu corpo. Aí os seus órgãos vão utilizar esse oxigênio aí para queimar energia, né? Num tipo de combustão. E aí ele vai querer voltar. Quando ele volta, esse sangue aqui ele está rico em quê? Em CO2, porque você já utilizou o O2. Então aqui estava rico em O2, colocada a cor vermelha. Estava rico em O2 aqui. E agora ele está rico em CO2. Então o que ele vai querer fazer? Ele vai voltar para o coração. Volta para o coração a partir do átrio direito. No átrio direito ele passa por um ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para onde? Ele vai para o pulmão, os dois pulmões, através de uma artéria pulmonar. Então olha outra exceção. Essa artéria pulmonar ela está rica em CO2. Então aqui é outra artéria, tá, gente? Outra artéria. E é uma artéria pulmonar. Também rica em CO2. Rica em CO2. Novamente lá nos pulmões vai ser oxigenado. Volta pelas veias pulmonares, agora rica em O2. Então são as únicas exceções. Então as veias pulmonares são ricas em O2. E as artérias pulmonares são ricas em CO2. Todas as outras são
não são, vão fazer aquilo. Ó, por exemplo, a veia que traz, a principal veia que traz dos órgãos para o coração o sangue rico em CO2 é uma veia chamada veia cava. E a principal artéria que sai do coração para todos os órgãos é uma artéria e é chamada de aorta. Então, quando a gente falar que o sangue você tem um vaso sanguíneo rico em CO2, você está falando de veia. Quando você diz que você tem um vaso sanguíneo rico em O2, você diz que você tem uma artéria, com a exceção aqui da artéria pulmonar rica em CO2 e da veias pulmonares ricas em O2. Beleza? Valeu!